Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iniciamos então o capítulo 3º do segundo artigo do Credo. Pergunta número 68. Que nos ensina o segundo artigo do Credo? E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor? O segundo artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, com o Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus Cristo. Esta é uma verdade de fé fundamental, essencial da nossa fé católica. É fundamental porque é fundamento, essencial porque realmente toca a essência da nossa religião. O Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando o Verbo, sem deixar de ser Deus, assume uma natureza humana, que aí é a encarnação, ou seja, Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor, o Verbo, não tinha natureza humana. Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Não. Ele assume a natureza humana. Nós vemos aí nos primeiros capítulos de São Lucas a Anunciação, o anjo Gabriel anuncia, o arcanjo São Gabriel anuncia a Nossa Senhora, e Nossa Senhora aceita, não? Eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e naquele instante o Verbo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, gerado eternamente pelo Pai, ele se faz homem, sem deixar de ser Deus. Então, nasce no tempo aquele que é gerado desde toda a eternidade e não deixa de ser Deus. Ele assume uma natureza humana, uma humanidade real, não? Corpo, alma, inteligência, vontade, uma natureza humana perfeita e sendo concebido pelo poder do Espírito Santo em Maria Santíssima Nossa Senhora. E se chamará Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, não prometido. Então, quando nós nos referimos a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós, com este nome, nós nos referimos a Ele a partir do Verbo, a sua encarnação. Não? Então, isso desde a concepção, desde o 25 de março, do primeiro 25 de março da festa da Anunciação e Encarnação do Verbo. Não? Isso é muito importante, porque nós hoje vivemos numa ignorância religiosa entre nós católicos, e as pessoas ou se esquecem ou não sabem que Jesus Cristo é Deus. Isso é uma influência muito grande, ademais da ignorância religiosa, do protestantismo. Os evangélicos não todos acreditam que Jesus Cristo é Deus. Tem uns que não sabem explicar, tem uns que tentam e erram, tem uns que acertam porque afirmam um resquício de catolicismo talvez e acertam assim por pura sorte, hein? Não é por uma ilustração nem pela consideração intelectual da Sagrada Escritura, é acertou em cheio por sorte. E muitos católicos, por ignorantes, porque não conhecem o catecismo, então falam que se perguntar, é melhor nem perguntar, porque a resposta beirará a heresia ou acertará em cheio na heresia, né? Então, para que nós não tenhamos este erro que é grave contra a fé, nós devemos afirmar com toda a nossa fé e alma, inteligência e vontade que Nosso Senhor é Deus. Então, existiram muitas heresias no começo dos séculos da nossa fé em que se negaram esta verdade, que negaram essa verdade de fé. Então houveram concílios, eu não vou entrar nesse aspecto, em outra ocasião, quando vamos ver mais, teremos muitas ocasiões de estudar o catecismo e tocaremos nesses temas. E negar a divindade de Nosso Senhor nega a divindade da nossa religião.
Então é uma tentativa, já no princípio do catolicismo, por parte dos seus adversários. No Antigo Testamento, como vimos, haviam muitas promessas messiânicas. Nós vimos a primeira, não? Ela lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois então, esta é a primeira. Existem muitas outras. E dentre essas muitas outras, não poucas afirmam a divindade do Messias. Assim que no Antigo Testamento, pela fé dos patriarcas e pela fé também pelo anúncio profético da vinda do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, já estava prevista a fé, não? E que era o próprio Verbo que ia se encarnar, Deus Filho. Nós temos várias, e uma delas, Nosso Senhor usa contra os próprios fariseus, não? Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos meus pés. Isto é um salmo do rei Davi. Então Nosso Senhor diz, não, como que pode ser que Davi chame a seu filho de Senhor? E estas palavras, Adonai, Elohim, são nomes de Deus, hein? Se refere a Deus, nosso Senhor. Então, Nosso Senhor está aí mostrando que e eles não souberam responder. Isso é interessante, por quê? Porque mostra que naquele então, no tempo de Nosso Senhor, a sinagoga, por questões temporais, políticas, havia deturpado as interpretações da Sagrada Escritura. É o grande problema de fazer da religião política. Não. Você pega a doutrina e faz... É verdade que a política tem que obedecer à lei moral, enquanto isso está iluminada pela religião, obviamente. Mas quando se manipulam os artigos de fé por questões políticas, aí começam-se as seitas, iniciam-se várias. E já vemos no princípio, ou no princípio do cristianismo e no fim da sinagoga, este episódio da política que deturpa a religião, ou a religião acaba sendo adulterada por causa de politicagem. E não souberam responder, e sabiam muito bem, deveriam saber pelo menos. Então o rei Davi está dizendo, não, Deus está falando com Deus. Não. Disse o Senhor a meu Senhor. Disse o Senhor a meu Senhor, não? E não é o rei Davi que fala do seu filho, é Deus que diz para Deus mesmo, ou seja, para o verbo. E outras, não, eu mesmo irei, não? E etc. Tem várias profecias no Antigo Testamento dizendo que Deus mesmo será o pastor, ele que virá, e se ele diz que ele virá, logo ele é o que veio, não? E o enviado encarnou, o Messias foi enviado e se encarnou, Jesus Cristo nosso Senhor. E assim Nosso Senhor cumpre absolutamente com todas estas profecias messiânicas e com todas as profecias do Antigo Testamento. Então não tem como negar a sua divindade sem rasgar absolutamente todo o Antigo Testamento, hein? É praticamente todo. Quando colocamos o Antigo Testamento à luz do Novo, o que nós vemos é nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento prometido, no Novo Testamento entre nós, e vemos, olha, este é aquele que foi prometido. Deus verdadeiro. Não nos esqueçamos disso. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo é adorado. Adorado, sim, porque é Deus. E a sua natureza humana também é adorada. Seu corpo, seu sangue, não é adorado. Por quê? Porque está unido ao Verbo, foi assumido pelo Verbo de Deus. Então deve-se adorar a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a grande pedra de tropeço que fez o diabo cair no mais profundo abismo do inferno, porque não quis adorar a divindade do Verbo encarnado, que se encarnaria. E aqui estamos vendo quando aquele futuro se fez presente, não? E se encarnou, e o diabo, tropeçou com a promessa. E muitos tropeçam com o cumprimento. A começar pelos judeus do Antigo Testamento,
que vão negar a divindade e querem apedrejar Nosso Senhor, porque dizem, sendo homem, te fazes Deus, e Nosso Senhor, quando afirma abertamente sua divindade, ele fala claramente, ele não volta para trás, hein? Não diz nenhuma, não, quis dizer tal coisa. Não, o que ele disse, o que ele quis dizer, ele disse e disse claramente, sem nenhuma volta. Verdade que ele vai revelar gradativamente, mas ao revelar, revela clara, e os judeus entendem e querem o quê? Matá-lo. Por quê? Porque eles não querem aceitar isso. Mesmo que as profecias já haviam anunciado que o Messias é Deus. Por que se chama filho a segunda pessoa? A segunda pessoa da Santíssima Trindade chama-se filho porque é gerada pelo Pai por via de inteligência desde toda a eternidade, e por este motivo se chama também Verbo eterno do Pai. É um pouco difícil entender, primeiro que é um mistério, mas não é por ser um mistério que é algo que não se possa explicar, não. Se pode explicar até certo ponto, e devemos crer, e vamos explicar o que pode ser explicado, e vamos buscar a simplicidade para evitar a confusão neste aspecto. Aqui já podemos começar a ressaltar o que havíamos dito quando falamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque em nós existe uma semelhança uma imagem do que acontece, não? O verbo, o que é o verbo? Ele é o conhecimento que o Pai tem de si. Então, o eterno Pai se conhece perfeitamente, e a perfeição do seu conhecimento é Deus. Por isso, no credo dizemos com toda a verdade, é muito bela essa afirmação do credo, Deus de Deus, porque é luz da luz. Então, a verdade de Deus conhecido, o gerado desta verdade conhecida, se chama Verbo. E quando se encarnar, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós conhecemos alguma coisa, o nosso intelecto se adequa, não, à coisa conhecida. Então nós aí depois tem a abstração, todo um procedimento que explica de modo muito belo a filosofia, e tem o que se chama o verbo mental, não? Então isso é uma imagem em nós do que ficou justamente do que Deus Nosso Senhor eternamente, por todo, desde sempre, gera o verbo, não, e dele procede, dele é gerado o verbo. Então, o intelecto também, o nosso intelecto, quando conhece uma coisa, por isso os antigos filósofos chamavam de um parto, parir, não. De fato, o nosso intelecto acaba gerando algo é gerado pelo conhecimento, a verdade, não um parto. Doloroso por causa da ferida do pecado original chamada ignorância, mas em todo caso, o intelecto, o objeto próprio do intelecto é a verdade. Então, negar a verdade no sentido absoluto e bem ontológica e filosófica é um absurdo, hein? Você vê como é gravíssimo, e hoje o ser humano está em um nível tão absurdo que é capaz, principalmente os que se acham inteligentes, de negar a verdade absoluta, obviamente. Não existe verdade. Verdade é a verdade. E eles dizem, não existe a verdade. Você acha, você cria que isso é verdade, até um dia que lhe dirão que não é. Mas olha só, tudo tem o seu objeto próprio. Então, por exemplo, dos olhos são as cores, a luz. O olho não pode ver algo que não tenha cor e luz. Algo corpóreo, tem que se fazer o quê? Captável pelo sentido do olhar. O tato, não, as coisas corpóreas físicas. Eu não posso tocar algo que não tenha uma superfície, um corpo. Impossível. Uma sensibilidade, não? Por isso nós não podemos apalpar um espírito. Agora, se eu negar estas realidades, então o que eu estou vendo? É uma coisa que não existe? Então eu estou vendo uma coisa que não existe. Tá bem. Por exemplo, aqui diante de nós está este crucifixo. Vamos à margem da sacralidade do crucifixo, mas é uma imagem
é uma cruz e tem um homem crucificado. A fé me ensina que é Nosso Senhor, mas vamos abstrair e vamos ver um objeto como então, eu tenho o conhecimento o que é uma cruz. Não é assim o acaso que fez eu chamar de cruz. Existe um conceito em que um instrumento, outrora de tortura, de sentença, usado nesse caso pelos romanos, e este homem crucificado que foi sentenciado de modo iníquo. Então eu tenho conceitos e quando eu vejo com esses conceitos ali, eu falo assim, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa imagem é dele. Por que eu não chamo de uma imagem de qualquer outro sentenciado? Porque não é. Existe uma verdade de um fato histórico e que, juntando estes fatos com o conceito que já temos, por termos sido instruídos na religião católica, então toda madeira não cruzada com uma imagem de um homem crucificado, eu sei que é um crucifixo e é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe uma verdade. Não é um acaso e não é uma criação que um dia vão falar, não, sabe, olha, aquele não era Nosso Senhor Jesus Cristo, era um homem, como muitos outros morreram. Não, existe. Então, por exemplo, eu olho esta mesa, primeiro que os meus olhos captaram a forma e o modo, então eu sei que todos os objetos com esta disposição se chama mesa. Vou chamar isso de um barco? Não. Porque as minhas palavras vai mudar, obviamente, o vocábulo. Por isso existem várias línguas. Mas o conceito é o que se chama universal, hein? O que eu entendo em português de mesa será o mesmo em espanhol, em inglês. As palavras não, mas o conceito é o mesmo. E qual é o alvo disso? A verdade, o conceito dessas coisas. Onde reside isso? No intelecto, é isso que eu conheço. E que todos os homens conheceram. Por isso sabemos que e essa afirmação é uma afirmação infalível e eterna, hein? Sempre, uma mesa vai ser uma mesa para sempre. Pode colocar 4 cadeiras, 3 cadeiras, uma forma circular, retangular, o que quiser, isso são coisas acidentais, mas existem características universais, ou seja, perenes, para que isso seja uma mesa. Você pode comer no chão, você pode comer uma madeira, com o que você quiser, mas só que estamos falando de uma mesa, e uma mesa vai ser uma mesa para sempre, por exemplo. Então, esta dificuldade é uma dificuldade muito grave de uma enfermidade intelectual moderna causada no homem graças aos filósofos que não são, entre muitas aspas, os modernos, hein? Que negam a realidade, negam os conceitos, negam a verdade em definitiva. E esses monstros foram paridos por Lutero. Ele é o primeiro a desacreditar nos tempos modernos a Deus, a autoridade divina, por isso ele corrige a Sagrada Escritura, ele desacredita a autoridade do Sumo Pontífice, por isso ele, ademais de insultá-lo, ele resiste e também deturpa todos os ensinamentos papais até chegar à negação desta autoridade. Por isso ele acaba com os sacramentos que são de instituição divina. Por quê? Porque não existe verdade no sentido absoluto e infalível da palavra. Então, tudo isso está sujeito, como foram invenções, segundo ele, convencionais humanas para honrar a Deus. Se são convencionais humanas, não estão respaldadas, não estão guardadas e blindadas pela autoridade de Deus, então eu posso mudar a conveniência minha para honrar a Deus do meu jeito. Aí começam-se as seitas protestantes em seus variados níveis, criatividades e aberrações, até ao ponto que hoje chegou ao cúmulo de ter tantas igrejas quantos membros. E nós não podemos nos gloriar de uma unidade, porque o catolicismo ignorante não está longe disso, hein? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, eu sou católico por quê? Porque, fui batizado, mas eu pratico minha religião do meu jeito.
Então, todo esse modo subjetivo, sem critério objetivo, sem uma verdade infalível, perene e absoluta, é por causa desse problema grave que o homem, de um modo ou de outro, está reproduzindo e repercute esse absurdo em matéria, em coisas intelectuais, em coisas morais, em coisas em âmbito religioso, etc. Pois então, isso é um absurdo. O intelecto tem um objeto próprio, e é a verdade. Nós conhecemos a verdade. E a verdade, ela sim existe. O erro, a mentira, é o que? A privação da verdade, não? E sempre deve ser conhecido também como mal, não? Uma aparência de verdade, não? É isso também, porque é um mal. É a mesma coisa que falamos do bem. O bem existe, o mal é a privação de bem. Mesma coisa podemos falar do erro, não? O erro tem que se apoiar em algo verdadeiro. Mas a verdade é o que nós conhecemos. Independente do que forem, tanto em matéria religiosa, e o erro e o contrário da verdade religiosa vai chamar heresia, como verdades na história dos homens, história de uma nação, como nas outras ciências humanas, tudo que nós buscamos ali é a verdade daquela ciência, daquele conhecimento. O conhecimento propriamente busca o que é a verdade. Então, negar isso é negar que nossos olhos têm algo que é objeto próprio, é negar que, todos os sentidos, e é um absurdo. E a vontade do homem busca o bem, não? Por isso, voltando à Santíssima Trindade, quando o Pai gera o Filho eternamente, nós precisamos do tempo para explicar isso, mas Deus é Deus e se conhece desde sempre, desde que é Deus, e Ele é Deus desde sempre. E desde sempre Ele gera o Filho. E o Filho gerado, o Verbo, ele é conhecido, amado. Aí procede o Espírito Santo por via de inspiração. Temos que anotar esses termos porque eles são próprios e são importantíssimos. O verbo é gerado, não? Ele não é criado, ele é gerado. E esta geração, essa concepção do verbo é desde quando? Desde que Deus se conhece. E Deus se conhece desde quando? Desde sempre. E ao ser conhecido, e o seu conhecimento, o conhecimento de Deus é Deus, Filho, ele ama esse conhecimento, esse conhecido, que é ele mesmo. Mas esse conhecido é uma pessoa, hein? Não vamos confundir a pessoa do Pai com a pessoa do Filho. Não, é uma pessoa. E essa segunda pessoa da Santíssima Trindade é conhecida pelo Pai, já que é o conhecimento do Pai, e ama. E este amor faz com que procede. Quem ama? O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Então, esse amor faz com que se inspire o Espírito Santo. Aqui está a explicação por que nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É uma grande querela teológica antiga, com os chamados ortodoxos, não, com as aspas devidas, são os cismáticos orientais do ano 1054, que se separaram, toda a igreja do Oriente, em sua maior parte, se separaram da igreja do Ocidente, da igreja romana. Dentre muitas, alegaram muitas coisas, dentre elas eram porque estavam afirmando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E aí uns diziam que era do Pai pelo Filho, mas não, é do Pai e do Filho. Porque é o amor, é amante e amado que se amam mutuamente, e desse amor mútuo, o amor de Deus conhecido, procede por inspiração o amor divino, que é Deus, que se chama Espírito Santo. Daqui nós temos um reflexo disso, não? Que é também uma imagem e semelhança com Deus Nosso Senhor, os anjos também. Por isso nós sempre falamos nesses adágios eclesiásticos, que são cheios de verdades, como os ditados populares em outro aspecto também são, em sua maioria, que nada pode ser amado se não é conhecido. Não. Então Deus conhecido
Deus que se conhece gera o conhecido, que é Deus Filho, e o Filho ama o Pai ama o Filho, e deste amor procede o Espírito Santo. E desde quando? Desde sempre. Nós estamos usando o tempo, eu repito, porque mostramos antes e um depois. Isso é coisa porque nós, homens, estamos metidos no tempo. Não podemos explicar algo que se não tem um antes e um depois. Mas em Deus não é o antes e o depois, é sempre, eternamente assim. Deus se conhece, gera o verbo. Deus se ama, o Pai ama o Filho, o verbo ama o Pai, e aí procede de ambos o Espírito Santo, desde sempre. Por isso é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. É o mistério da Santíssima Trindade. E nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo que se encarnou. Por isso, quando nosso Senhor diz, eu sou a verdade, é pura verdade isso, hein? Ele é a verdade por essência, porque ele é o conhecimento do Pai. Ele foi gerado desde sempre, porque é Deus Pai que se conhece e gera o Filho. Então, ele é a verdade por essência. Sendo também nós filhos de Deus, por que Jesus Cristo chama-se Filho único de Deus Pai? A pergunta número 70. Jesus Cristo chama-se Filho único de Deus Pai porque só Ele é por natureza seu Filho e nós seus filhos por criação e por adoção. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é Filho por natureza. Nós podemos dizer uma comparação bruta, não? Em outra ocasião já fizemos e vamos repetir. Por exemplo, de um homem não pode nascer uma fruta, uma laranja, porque não é da natureza de um homem, obviamente, gerar um vegetal. Não é. Não nasce dele. Agora, um animal bruto tampouco. O homem não pode ter como filho gerado em suas entranhas um cachorro, um gato ou qualquer outro animal. Não pode. Uma ave, muito menos. Não pode. Não é, a sua natureza humana vai gerar o que? Um ser humano. Então, salvando as distâncias também, mas a verdade se aplica, de Deus só pode nascer Deus. Então, o verbo é Deus de Deus, da natureza divina, não nasce de Deus. Os homens não nasceram de Deus, hein? Os homens foram criados por Deus. Entre o nascer e o criar há uma diferença imensa. Então Deus criou homens, anjos, tudo que existe, não tudo fora de Deus foi criado. E estas coisas não são da natureza do Criador. Por isso ele criou uma variedade de natureza, de coisas conforme o ser de cada uma. Agora o verbo sim é da natureza de Deus, por isso Deus de Deus. Então Deus gera Deus. Então o gerado por Deus é o verbo, é o Filho que ao encarnar-se Jesus Cristo nosso Senhor, sem deixar de ser o Filho por natureza e por essência. Por isso é o Filho único. Contra esta verdade de fé essencial na nossa fé católica. E contra essa fé essencial, existem os chamados muçulmanos. 2 classes de gente principais e numerosas que não creem nesta verdade e para eles é uma blasfêmia. Chamam muçulmanos e judeus. Outras religiões por aí também poderão fazer-se suas estas blasfêmias, não? De negar e de ter como insulto esta verdade de fé. Os muçulmanos, porque para ele Deus não tem um filho, e isso eles vão insistir em várias oportunidades no livro deles. E para os judeus, porque também eles deturparam, como vimos, e já não enxergaram Nosso Senhor tendo as profecias em mãos, e um resquício muito mais próximo dos patriarcas do que é agora, que já se passaram 2000 anos de péssimas interpretações bíblicas, então eles não conseguem enxergar e eles estão incapacitados de enxergar pela cegueira da perfídia, não? Então aqui quando nós falamos, só em um parênteses,
que o ecumenismo é um problema grave, nós não estamos exagerando, não é porque nós, ademais de não gostarmos de estar com pessoas de outra religião entre nós, ademais deste pormenor, há uma razão de fundo essencial que supera os gostos, é porque eles negam o que é essencial e fundamental para a salvação da nossa alma. Nada mais e nada menos do que isso. Então, numa reunião ecumênica, você tem que esconder a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se você afirmá-la com toda a verdade, com toda a voz, aí você vai perder os seus chamados amigos, irmãos separados ou desconhecidos, sei lá o que, como chamam. E tudo isso é absurdo, hein? Se na nossa fé nós nascemos como pessoas de fé, e nós temos que, como homens de fé, creem nesta verdade, quem nega não a tem. Ou a perdeu ou não a tem por não a conhecer, logo não tem nenhuma irmandade entre nós, católicos, e qualquer outro ser de qualquer outra religião, mesmo que sejam dissidentes, não, sejam derivados, não, depois chamado de cristãos, porque, por exemplo, aquele testemunha de Jeová que todo final de semana vai infernizar você em sua casa, os senhores em suas casas, ele tampouco crê que o Verbo é Deus, hein? No primeiro capítulo de São João, que nós lemos praticamente quase todas as missas, o que se diz? Primeiras palavras: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus, o Verbo não era Deus. O que esses infelizes que vão infernizar-nos todos os finais de semana, as portas das nossas casas, principalmente nos sábados, na hora do almoço, vão dizer o quê? Que na Bíblia deles, deturpada, que o Verbo parecia Deus. O parecer não é, hein? É uma coisa, ser é uma coisa, agora parecer é outra, diferente. E aí os senhores vão dizer, não, mas o importante é acreditar em Deus. Ele não está acreditando em Deus, hein? Se ele está realmente negando, porque Deus necessariamente, essencialmente é trino em pessoas e único, uno, em um Deus só e três pessoas. Então, se eu estou aí apagando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eu não estou acreditando no Deus verdadeiro. E quem me apagou? Primeiro tentaram apagá-la crucificando-a, não os judeus. Depois insultando-a, os muçulmanos, que também são derivados do judaísmo e de um cristianismo precário, não? Então tem coisas parecidas, pouquíssimas, e tem coisas totalmente contrárias. O que é contrário veio do judaísmo, o que é parecido veio de um contato que Maomé teve com algumas tribos cristãs. Mas eles estão anulando a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quem mais está? Os testemunhas de Jeová. E quem mais? Os Mormons. Aqueles que andam, primeiro que são os satélites dos Estados Unidos em terno e gravata, com aquela plaquinha plástica. Que, bom, não infernizam tanto, mas só que fazem um trabalho sorrateiro, bem eficaz, hein? Infelizmente. Primeiro vão chamar para jogar bola, numa quadra que normalmente está bem disposta. Então todos nós que jogávamos bola na rua, tendo uma quadra bem disposta, não, o vosso servidor, graças a Deus, nunca tive esta desgraça, não. Mas tínhamos nossa rua e o campinho de terra batida. Pois então, que hoje nem se vê mais. Vão lá, vão jogar bola, tem quadra de basquete, de vôlei, o que quiser. Depois vão lhe ensinar inglês. Quem não quer aprender inglês grátis? Pois é, todos eles sabem falar fluentemente, como língua deles. Depois, eles vão pedir que vá nas reuniões. Aí um dia ele vai falar que pode batizar seu tataravô, seu bisavô, desde Adão até o seu último ancestral, eles podem batizar, perfeito. Batizam todos os mortos. Depois eles vão falar que alguma outra bobagem, e depois eles vão lavar sua cabeça, hein? E não vai ficar limpa, vai ficar suja. De heresias, de confusões. Vou mostrar um livro que é tão sagrado como a Sagrada Escritura, que eles chamam o livro dos Mormons. E naquele livro está escrito
Contém muitas aberrações, e uma delas, por exemplo, é que são 3 deuses. O Pai é um Deus, o Filho é um Deus, o Espírito Santo é um Deus. Então, anula o Filho? Claro que anula. Porque ele não é um Deus distinto do Pai. Ele é a mesma essência, a divindade é una, e as pessoas são 3. São trino em pessoas. E haverá, se me põe a citar, muitas outras por aí, seitas que explicam mal ou acabam negando a divindade do Verbo encarnado, do Verbo de Deus. E este Verbo é Filho único por natureza. É a pergunta número 70. E nós somos seus filhos por criação e adoção. 2 razões. Filhos, nós e os anjos, por quê? Mesmo sendo criados, temos certa semelhança e imagem de Deus que faz com que sejamos filhos, criados filhos, não? Deus nos criou, mas com e existe em nós e nos anjos a possibilidade de sermos adotados por Deus. Agora, outros seres não têm. Deus não pode adotar para si qualquer outro ser, mas sim o ser humano e o ser angélico. Então, nós temos esta potencialidade de sermos adotados por Deus. E por adoção, porque esta adoção foi levada a cabo. É levada à execução quando? Quando somos batizados. E o que acontece? Quando o sujeito é batizado, se apaga o pecado original pela ablução da água, em nome da Santíssima Trindade. E aí vemos a importância da Santíssima Trindade na fé católica. Por quê? Porque ela é justo com a invocação do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com aquela água santificada, não pela virtude de Nosso Senhor que a santificou desde o seu batismo, é que aquele filho de Adão e Eva, que era uma criatura delinquente, hein? Participante da delinquência de Adão, deixa de ser tal para ser o que? Filho de Deus, porque aquela potencialidade que havia na imagem e semelhança de Deus Nosso Senhor, que está em todo homem, foi tirada as manchas daquilo, da rebeldia de Adão, e Deus dá a graça santificante que eleva o homem, sem deixar o homem a sua natureza humana, mas o eleva a ser filho de Deus, que o eleva para ser filho de Deus Nosso Senhor. Então a graça, não, que dá é justamente as almas que estão em graça de Deus, elas são filhas de Deus Nosso Senhor, sem deixar a natureza humana, mas com a natureza humana corrigida e santificada, adotadas por Deus. Por que Jesus Cristo se chama Nosso Senhor? Chama-se Nosso Senhor não só porque enquanto Deus juntamente com o Pai e o Espírito Santo nos criou, mas também porque enquanto Deus e homem nos remiu com seu sangue. Isso é muito importante, primeira coisa a aclarar. Quando as 3 pessoas divinas obram sempre juntas. O Pai, quando cria, vemos lá no Gênesis, primeiros capítulos, não que o Pai, Deus, se refere ao Pai nos primeiros capítulos, e fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E quando vamos no primeiro capítulo de São João, mencionamos um pouquinho mais abaixo, está escrito: por ele e para ele, ou seja, para o Verbo, foram feitas todas as coisas. Então aí vemos que está a Santíssima Trindade na criação, mas se atribui a Deus Pai, Nosso Senhor. Agora, Nosso Senhor Jesus Cristo, então, é Nosso Senhor por quê? Primeiro nos criou, junto com o Pai e o Espírito Santo, não, Ele nos criou, e depois porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com seu sangue. Então, temos pertencemos a Deus Nosso Senhor por essa dupla razão. Por Ele ter nos criado, já é Nosso Senhor, e por nos ter remido. É muito belo porque a noção de redenção, remir, quer dizer um resgate do que lhe foi roubado. Então, o que aconteceu com os homens? Os homens foram sequestrados pela desobediência de Adão, e os homens foram sequestrados pelo pecado, e o que acontece? Deus Nosso Senhor vai, pelo seu sangue, resgatar o que foi roubado. Isso que somos a redenção. Somos
remidos pelo seu sangue. É o preço do resgate dos filhos de Adão e Eva que haviam sido sequestrados. E por esta razão não nos remiste e nos fizeste de nós realmente nosso Senhor nos remiu com seu sangue e nos dá um reino, ou seja, Ele é o Senhor, não? Ele tem uma conotação a essas almas remidas do senhorio deste Redentor sobre os remidos. Então, uma segunda razão pela qual nós chamamos Nosso Senhor de Nosso Senhor. E entre nós católicos, nós também, por respeito a Deus, nós não dizemos Jesus, Maria, Lucas, Pedro, André, não. Quem chama assim, provavelmente quem chama Nosso Senhor de Jesus é a mãe dele, Nossa Senhora. Não poderia fazer, muito provável o chame de Nosso Senhor. Eu não tive nenhuma visão e nem quero, mas supomos, não? Em todo caso, será com todo respeito, o maior respeito, Nossa Senhora, para com seu filho. Agora, hoje, pela vileza, e as pessoas confundem a familiaridade, assim, com essa confiança no sentido ruim, e com a as coisas do modo mais informal. Hoje já se vê, né, os filhos chamarem os pais pelos nomes. Isso é muito feio, horrível. Ademais de ser feio e horrível, isso não é normal. Não? Então nós, muito menos a Deus, não vamos chamar Jesus. Isso é para quem é atrevido e sem educação para com Deus, porque não tem fé, e se chama protestante, evangélico. Um católico educado pela Santa Igreja a tratar Deus como deve ser tratado, chama Nosso Senhor, ou Jesus Cristo Nosso Senhor. A Maria Santíssima nós chamamos Maria Santíssima, ou Maria Santíssima Nossa Senhora, ou Nossa Senhora, hein? Ou Nosso Senhor diretamente. E aos santos nós não chamamos, Pedro disse. Não, Pedro, quem chama Pedro assim, talvez a sua esposa e a sua mãe. Nós chamamos o quê? São Pedro. Lucas disse. Não, Lucas, sim, ele escreveu. O que ele escreveu? São Lucas? Sim, São Lucas, é um santo. Antônio? Não, Santo Antônio. E assim por diante. Não. Então, os santos são tratados com respeito. E por quê? Porque por causa de Nosso Senhor, que o santificou. E muito mais aos efeitos, que são santos, a causa santificadora, Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor. Assim devemos referir a Nosso Senhor, porque de fato Ele é Nosso Senhor e Sua Divina Majestade exige. A majestade de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, exige que seja tratada com palavras assim e com os afetos que essas exigem também. Então não é só uma questão vocal, é uma disposição de alma que chega até a minha língua. Não. Não é só do coração. Nós tentamos desassociar, não, mas eu amo muito Nosso Senhor, Ele sabe que eu amo mais do que todas as coisas. Perfeito, parabéns, esse é o primeiro mandamento. O felicito. Mas justamente por isso deve o tratar não como se trata ao seu filho, ou a seu vizinho, ou a seu amigo, porque Nosso Senhor é muito mais do que tudo isso, Ele é seu Deus. Terá ofensa da parte das pessoas? Não, normalmente é ignorância. Mas só que muita gente instruída que segue falando assim porque acha que isso é o mais perfeito, e realmente é uma imperfeição e é uma irreverência, não definitiva, que aí sim pode gerar o pecado. Gera o pecado. Irreverência para com Deus, Nosso Senhor, é pecado. Muitos também por influência do protestantismo. O protestantismo realmente invade a nossa vida, hein? Temos que ter cuidado. Isso de Jesus, de Maria, de José, nome diretamente, assim, é um absurdo. É verdade que existem jaculatórias como Jesus, Maria e José, salvai minha vida, vossa é, e Jesus, Maria e José, aquelas que dizemos para os agonizantes, perfeito. Mas eu estou invocando o nome para uma graça, não? Ou outra invocação do nome de Jesus, quando alguém está em agonia, nós
depois desta unção, ou quem assiste a quem está em leito de morte, se pede, diga o nome de Jesus, não? Se diz ao ouvido da pessoa, invoque o nome de Jesus. Essa pessoa vai invocar Jesus, não, Jesus, Jesus. E aí sim tem respeito, porque é uma invocação adorando, honrando esse santíssimo nome, reverenciando o santíssimo nome de Maria Santíssima, por isso se diz Maria, Maria. Aí sim, mas fora desta invocação, ao referi-lo, ao se referir a eles, Nosso Senhor, Nossa Senhora, Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Filho de Deus feito homem se chama Jesus? Se chama Jesus porque quer dizer Salvador, porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. No Antigo Testamento tem uma pessoa que foi uma bela figura de Nosso Senhor, Jesus Cristo. É Josué, que o nome dele também é Jesus, não? É Jesus, Josué, exatamente o mesmo nome. Então, no Novo Testamento, Deus quis ter este nome, porque o arcanjo São Gabriel disse a Nossa Senhora, chamar-se-á Jesus, não. E Nossa Senhora coloca esse nome, obviamente, porque Deus quis ter este nome. É o nome de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, que quer dizer Salvador. Expressa em perfeição exatamente a razão pela qual ele veio, para nos salvar. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem foi o mesmo Pai Eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Nós temos o relato disso em São Lucas, quando aparece o arcanjo São Gabriel. E no diálogo ele anuncia o nome de Nosso Senhor. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Então, é a vontade do Eterno Pai. São Lucas, capítulo 1, versículo número 30. A devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, não, muitos santos foram devotíssimos do nome escrito, não, o nome de Nosso Senhor, e do poder da invocação deste nome. Temos São Bernardino de Sena, por exemplo, foi um grande devoto, e então estas letras, não, esse IHS, né, que é Jesus Salvador dos homens, Jesus. Uns colocam Jesus hóstia santa, não, Jesus Salvador dos homens, mas é o emblema do Santíssimo Nome de Nosso Senhor, que normalmente estão estampados principalmente nos paramentos litúrgicos, mas também se tem, às vezes, em quadrinhos, se coloca nos oratórios. As pessoas colocavam nas portas no tempo de São Bernardino de Sena. E outros santos também foram devotos, como São Bernardino, e inclusive os seus adversários tentaram incriminá-lo de supersticioso, e ele difundiu a prática de ter o nome de Nosso Senhor nas casas, nas portas. A Santa Igreja tem a festa do Santíssimo Nome de Jesus, logo após a festa da circuncisão, que é dia 1º de janeiro. Mas essa festa é móvel, então fica a festa do Santíssimo Nome entre 1º ao 5 de janeiro. E é muito bela porque é exatamente, por isso vemos vinculado aqui, não? O nome de Jesus com a encarnação, com o mistério da encarnação. Foi justo no momento da encarnação, no anúncio da encarnação, que ele já recebe o nome, e a devoção ao menino Jesus de Praga, por nós tão insistida, né? Ou vai por amor ou vai pela força impregnar as almas, que é uma devoção muito importante. Nós, e é o nosso celestial protetor de todos o apostolado que fazemos, por isso o Padre insiste com a novena
a insistência, porque é muito milagrosa também. A devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, o Menino Jesus de Praga, é a mesma devoção. Tanto que a festa do Menino Jesus de Praga se usa os textos da festa do Santíssimo Nome de Jesus, tanto para celebrar sua festa, que é no dia do Santíssimo Nome, como para celebrar missas votivas, ou seja, as missas por alguma graça ou para honrá-lo durante o ano. E se usa os mesmos textos. E a devoção a Nosso Senhor Menino condensa, assim como um imã que se atrai a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. E depois também ao mesmo Santíssimo Nome de Jesus, de certo modo, também se vincula, sem querer aglomerar devoções à força, a devoção à Sagrada Face. Nós temos Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Não é por criatividade da Santa, hein? Essas duas devoções do Menino Jesus e Sagrada Face andam realmente de mãos dadas, andam face a face, em realidade. A irmã Maria de São Pedro, não, que também era devota do Menino Jesus e da Sagrada Face, a qual Santa Teresinha é uma carmelita que Santa Teresinha tinha muita devoção. Não me consta se seguiu um processo de beatificação, creio que caiu no esquecimento. E tanto Santa Teresinha andava com os fios de cabelo dela como relíquia. Uma irmã francesa morreu antes de Santa Teresinha, não foram contemporâneas quase, não. E está a devoção da Sagrada Face da Sagrada Face do Véu de Verônica. E aí Nosso Senhor, nessa devoção, o que Nosso Senhor vai insistir? Para pedir perdão das blasfêmias e da invocação em vão do seu Santíssimo Nome, a profanação dos domingos. Então vemos que do Menino Jesus vamos à Sagrada Face e ambas o Santíssimo Nome é o laço que as une. É a mesma pessoa, obviamente. Nosso Senhor Menino e a sua Sagrada Face dele adulto e judiado na paixão, mas só que o que une essas devoções é o Santíssimo Nome de Jesus. Não só une que é a mesma pessoa, mas coloca um laço indestrutível, que é o nome de Jesus Nosso Senhor. E a devoção ao Menino Jesus, também mostrada de um modo litúrgico, é a devoção que a Santa Igreja coloca a devoção eucarística. Tanto que em todas as festas eucarísticas, como Corpus Christi, e o tempo da oitava de Corpus Christi, o prefácio da missa é o prefácio do Natal. Então nós vemos que está vinculada a devoção da encarnação do Verbo ao Menino Jesus, e ao mesmo está o seu Santíssimo Nome, junto com a sua Sagrada Face. E nós vamos aonde ele está vivo, que é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Não é a aglomeração do padre, hein? É realmente o sentir devoto e teológico. Tanto que vamos ver quando estudarmos o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e a Santa Missa, quando o padre consagra a Sagrada Hóstia, justo ali está realmente nos unindo ao mistério da encarnação. Não só por um delírio devoto, não é isso, não é por verdade teológica. O padre, quando diz não as palavras da consagração, o que ele vai com as palavras da consagração, que são essenciais para consagrar a Sagrada Hóstia, deixar de ser pão o corpo de Nosso Senhor, ele vai dizer palavras que Nosso Senhor disse. Hoc est enim corpus meum. Nós temos 5 palavras. E quando Maria Santíssima foi dar o consentimento para a encarnação, ela disse, não, fiat mihi secundum verbum tuum. 5 palavras. E com essas 5 palavras, o Verbo se fez carne. E quando o padre diz, hoc est enim corpus meum, com essas 5 palavras, o Verbo encarnado está na Sagrada Hóstia. A hóstia deixa de ser pão e passa a ser corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele momento é a encarnação. Se honra profunda e devidamente o mistério da encarnação. E quando o padre vai consagrar o vinho no preciosíssimo sangue, aí é o mistério da redenção, da paixão e morte de Nosso Senhor.
Vamos explicar isso no seu tempo devido. Então, que toda a devoção à Sagrada Face, ao Menino Jesus, ao Santíssimo Nome, vá ao Santíssimo Sacramento, tanto que a Igreja usa o prefácio do Natal, na oitava de Corpus Christi e na festa de Corpus Christi, não é em vão, é realmente por esta razão. Muito séria a devoção, por isso de importância, à margem não das devoções pessoais que tentamos comunicar às outras pessoas, ao bom Menino Jesus de Praga, ao Menino Jesus de qualquer outro lugar, para nos colocar aí uma grande confiança em Nosso Senhor, ao seu Sagrado Coração também, não se separa, porque Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento está vivíssimo e ali pulsa o seu coração e vai bombeando sangue para todos os membros do seu corpo. Então devemos ter essas devoções sérias. Essas são devoções sérias, hein? E não ficar rezando a oração da palha, do berço, do menino. Não. Por favor. A oração do digital que Nosso Senhor deixou na bolinha de gude. Não, por favor. Vamos ter uma devoção séria. Não. Tenham cuidado com essas rezas que andam soltas por aí. Às vezes tem indulgências, inclusive, que ninguém sabe se são verdadeiras, são falsas. Tem que ter cuidado. O tempo é breve e devemos ter devoções sólidas. E aqui está uma devoção importantíssima ao nome de Jesus Nosso Senhor, e honrar este nome, invocar nas tentações e evitar dizer como uma interjeição, hein? Não é para ficar invocando como uma expressão, é um nome sagrado. Deve ser invocado nos momentos oportunos, bendizê-lo nas graças alcançadas e silenciá-lo quando não deve se dizer. Porque o Filho de Deus feito homem se chama também Cristo. Cristo quer dizer ungido e consagrado, porque antigamente se ungiu os reis e os sacerdotes e os profetas, e Jesus é rei dos reis, sumo sacerdote e sumo profeta. Então, não é uma unção. Aqui, a pergunta 75. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? Ou seja, alguém pegou um frasco, no Antigo Testamento era dentro de um chifre que se guardava o óleo de unção. Então, alguém pegou este chifre, este frasco e derramou óleo sobre Nosso Senhor? Não, ninguém fez isso. Por quê? Porque a unção de Jesus Cristo não foi corporal. Ou seja, não foi ungir, passar azeite, não foi isso. Como a dos antigos reis. Por exemplo, quando foram escolher o rei Davi, depois que ele foi escolhido, não estava no campo, foi escolhido e eleito, o profeta derrama óleo na cabeça dele e ele passa a ser rei. Sumo sacerdote, os sacerdotes também eram ungidos, e nós vemos quando Moisés constrói o templo Cabana ainda, desmontável, Arão foi ungido sumo sacerdote e sumo profeta. Os profetas também eram ungidos, e Nosso Senhor, por ser o Rei dos Reis, o sumo e eterno sacerdote e o profeta, ele tem essa unção, não corporal, mas toda espiritual e divina, porque é a plenitude da divindade que habita nele substancialmente. Então, a união do Verbo, Deus de Deus, luz da luz, com a natureza humana que Nosso Senhor assume, com a natureza humana, e não com todos os homens, como disse João Paulo II. Não, isso daí não é nada conforme a fé católica, mas com uma natureza humana, que Nosso Senhor assume. O que acontece? Essa natureza humana é absolutamente ungida, e aí se chama a outra palavra teológica muito importante, a união hipostática. Então, por esta união, Nosso Senhor, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua natureza humana, está perfeitamente ungida pela divindade. Da natureza divina, a pessoa é uma pessoa divina e essa natureza humana está totalmente unida à divindade da pessoa e da natureza divina. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Sim, tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda,
pela promessa do Messias que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou aos santos patriarcas, e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. Então nós temos aqui algumas coisas a explicar. Primeiro, que antes da vinda de Nosso Senhor existem promessas do Messias que Deus fez. Aí temos as profecias messiânicas, a começar pelo Gênesis 3, versículo 15. Depois, nós temos esta profecia e outras, e a fé nelas, ou seja, a esperança do cumprimento delas, já em Adão e Eva, e esta foi transmitida aos santos patriarcas. Ademais desta transmissão dessas profecias aos santos patriarcas, nós temos outras profecias, ou seja, Deus vai suscitar muitos profetas do Antigo Testamento, e eles vão profetizar a vinda do Messias, como nós temos o que se destaca muito, mas não é o único, o profeta Isaías, não? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel, não? Deus conosco, e etc. Mas se agregam mais uma coisa, são figuras que o designavam. O que são figuras? Então, são literais desenhos, não? Que Deus, Nosso Senhor, para instruir e preparar até então seu povo, e não é mais o seu povo, ele fez isso com uma delicadeza imensa para instruí-los, porque eles tinham uma cabeça um pouquinho dura também. Tinham e continuam tendo. O que aconteceu? Ademais das promessas, das profecias, Deus Nosso Senhor deixou figuras, tanto acontecimentos como literais objetos que significavam algo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido? Nós sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido porque nele se cumpriu tudo que anunciava as profecias, todas e cada uma delas, tudo que representava as figuras do Antigo Testamento. Então, por exemplo, as figuras do Antigo Testamento, eu não expliquei até agora porque vamos vê-las um pouquinho mais abaixo. Então, toda aquela figura se conforma com a realidade, logo, este é o Messias. Essas profecias prediziam a tribo e a família que devia nascer. E tu, Belém, terra de Judá, o menor, não, ao sair do lugar, não, o tempo do nascimento. O tempo do nascimento foi profetizado de modo matematicamente calculado pelo profeta Daniel, as semanas de anos do profeta Daniel. Os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte. Seus milagres, o profeta Isaías, não? Abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos aos surdos, saltará o coxo como um servo, não? Desatará a língua dos mudos. E é exatamente o que Nosso Senhor fez quando São João Batista envia aos seus discípulos. Aí o que Nosso Senhor diz? Diga a João que os pobres são evangelizados, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mudos falam, etc. Exatamente com as palavras de Isaías era o que Nosso Senhor estava fazendo. Todas e cada uma das coisas ditas. As mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte, o profeta Isaías é considerado o quinto evangelho. Lançaram sobre si minhas vestes, não, sorte sobre minhas vestes, e rasgaram minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica, transpassaram minhas mãos e os meus pés e contaram todos os meus ossos. E nós sabemos que os romanos não estavam com os livros da profecia dizendo assim, ele tem que ser crucificado, vamos crucificar. Não era interesse nem dos romanos fazer uma coisa dessa, e muito menos dos judeus, hein? Para eles isso não era de nenhuma conveniência, nem econômica e nem política. Nenhuma. Então não tinha nenhum papo, hein, como falam que nós inventamos todas essas coisas, tampouco dizendo, nem São Pedro dizendo, olha, crucifica porque está escrito. Não, isso é absurdo, não. Eles foram fazendo as coisas
e fazendo-as estavam cumprindo o que havia sido dito por Nosso Senhor com muitos séculos de antecedência. Muitos séculos. A sua ressurreição não diz que seu túmulo será glorioso. No Antigo Testamento se anuncia isso, e de fato é glorioso justamente por estar vazio. E está vazio por quê? Porque ele ressuscitou. Também tudo isso estava predito. Seu reino espiritual, universal e perpétuo que é a Santa Igreja Católica, o fato de oferecer um sacrifício do nascer ao pôr do sol, em todo o mundo se oferecerá uma oblação pura. O profeta Malaquias havia profetizado, e antes estava restrito o sacrifício somente a Jerusalém. Então já estavam, por consequência das profecias, mostrando que haveria uma extensão a toda a terra do que estava restrito. E o que estava restrito vai ficar tão restrito que vai acabar para dar lugar a isso. E Nosso Senhor mostra já a reprovação daquele povo, etc., com outras profecias também. Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento? As principais figuras do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel. O que quer dizer? Abel foi assassinado pelo seu irmão por inveja. Assim, Nosso Senhor foi assassinado pelo seu povo por inveja também. O Pilatos sabe que os sacerdotes entregaram, está escrito, não? Entregaram Nosso Senhor por inveja dele. É muita semelhança o acontecimento. Abel era inocente e agradava a Deus, e Nosso Senhor agradava a Deus, é Deus de Deus. O sumo sacerdote Melquisedeque, que é misterioso, e São Paulo, na Epístola aos Hebreus, vai explicar um pouco, que não se sabe a origem, e ele oferece pão e vinho, que não eram os costumados sacrifícios daquele então, e exatamente Nosso Senhor vai fazer um sacrifício segundo Melquisedeque, não? Baixo figura de pão e vinho transubstanciado e seu sacrifício da Santa Missa, perpetuação do Calvário. O sacrifício de Isaac, não? O seu pai que vai oferecê-lo em sacrifício. E, bom, ele não foi sacrificado, foi um sacrifício para a fé do pai Abraão. E o filho Isaac, inocente, carrega as lenhas nas costas, como Nosso Senhor carregou a cruz. José vendido pelos irmãos também por inveja. Não? O profeta Jonas, que ficou 3 dias dentro do peixe. Nosso Senhor mesmo usa, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, o Filho do Homem vai ficar, 3 dias no seio da terra e retomará a vida. O Cordeiro Pascal, que era imolado aí na véspera da Páscoa, e depois eles eram assados e consumidos inteiros, mostra aí muita perfeita imagem do sacrifício de Nosso Senhor, sua paixão e morte. E a serpente de bronze, que foi levantada por Moisés no deserto, e foi levantada numa cruz, uma serpente, quem olhava para ela, está no livro dos Números, e era curado das mordeduras das serpentes, que foi um castigo de Deus contra as blasfêmias e queixas dos hebreus. E assim Nosso Senhor é a salvação contra as mordidas e outros males causados por nossas mazelas. Então vemos isso muito perfeitamente se cumprir. Todas as profecias, todas as figuras em Nosso Senhor Jesus Cristo, logo Ele é o Redentor. Querendo ou não, existiu um homem que incrivelmente fez tudo o que havia profetizado os profetas do Antigo Testamento, e tudo aquilo que pareceria designá-lo se cumpriu também, e este homem é Jesus Cristo, Nosso Senhor. Quem quiser aceitar, ótimo, e quem não quiser aceitar, lamentamos, vai estar recusando nada mais do que uma coisa que, ademais de ser de suma evidência, é só pegar as profecias e olhar Jesus Cristo Nosso Senhor e falar, não, é Ele, não tem outra. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus pelo testemunho do Eterno Pai, quando disse, este é o meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências ouviu. Isso foi no batismo de Nosso Senhor. Em outra ocasião também Nosso Senhor estava pregando e se ouviu essa voz, uns pensavam que era um trovão. E era a voz do Eterno Pai. Segundo, pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Ou seja, Nosso Senhor falou. Até aí, falar
Todos podem falar. Agora, provar é outra coisa. E Nosso Senhor prova o que diz fazendo milagres. Eu posso falar que eu sou um filho de Deus? Eu estaria mentindo, obviamente. Não, se eu falar que qualquer um que diga que é filho de Deus por natureza, e aí agora ressuscitar o morto e confirmar isso, bom, falarão, mas ressuscitar o morto para confirmar isso com verdade de milagre de verdade, ninguém fará isso. Então, logo, somente ele disse com verdade e provou, e é o Messias, Filho de Deus, Deus de Deus. E pela doutrina dos apóstolos, o que fizeram os apóstolos? Ouviram o que Nosso Senhor disse, viram os milagres que Ele fez e nos transmitiram os ensinamentos. E pela tradição constante da Igreja, porque a Igreja faz o que? Faz o que os apóstolos fizeram. E por isso a Igreja Católica é apostólica, hein? Dos seus 2000 anos de existência e a sucessão constante da tradição, a transmissão, e é feito com a autoridade dos apóstolos, com a verdade do que eles viram, e é confirmada pelos milagres que eles viram, e depois na longa história da Igreja, o que ela ensina também é confirmado com milagres, e assim realça cada vez mais que é a verdade. Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo? Os principais milagres operados por Nosso Senhor Jesus Cristo foram, além da sua ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos e a vida aos mortos. Nós vemos nos Santos Evangelhos o relato desses milagres. E, como disse, repito, milagres profetizados, assim, numericamente, pelo profeta Isaías.